Crianças, tudo bom? A tia espera que sim. Vamos dar continuidade mais uma aula do nosso culto infantil, mas antes disso, vamos orar, crianças? Senhor Deus e Pai, obrigada por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, por mais uma lição que o Senhor nos ensina a Tua Palavra, que nós possamos colocar em prática a Tua Palavra em nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bem, crianças, nós vamos ter a nossa aula de hoje sobre um personagem muito importante e que muitos de vocês já conhecem. Nossa aula está lá em Daniel 6, de 1 a 23. Bem, crianças, para resumir, a gente tem que falar bem breve sobre quem foi Daniel, mas Daniel foi um rapaz que foi escolhido entre várias pessoas do seu povo para ser representante do povo da província de Israel, junto com Nabucodonosor. E ele teve um cargo de muita confiança. E por ter esse cargo de muita confiança, passou-se vários reis depois de Nabucodonosor e ele continuou exercendo o seu poder de influência e de confiança junto com o rei. E com isso, várias pessoas começaram a ter inveja de Daniel, porque ele não era do povo deles, era do povo de Israel, um povo diferente deles, e ainda por cima serviu ao Deus sem rosto, que é como eles chamavam o Deus de Israel, ou o Deus de Israel. Sabe, criança, naquele tempo, a Babilônia, para onde Daniel estava e o povo de Israel foi levado como prisioneiros, como cativos, eles eram um povo pagão. O que significa o povo pagão? Significa que eles serviam a vários deuses. Eles tinham vários deuses que adoravam vários deuses. E como Daniel servia ao único Deus, ao Deus de Israel, isso não agradou a algumas pessoas de lá. Então, essas pessoas começaram a planejar um meio de pegar Daniel e fazer com que Daniel não tivesse mais esse cargo de confiança. Mas sabe, crianças, eles não queriam só que Daniel fosse para fora ou perdesse o seu cargo. Eles queriam que Daniel fosse morto. Mas sabe, criança, nós servimos a um Deus que acima de todas as coisas é fiel a nós. E sabe, crianças, a fidelidade de Daniel foi tão maravilhosa que Deus honrou a fidelidade de Daniel. Naquele tempo, eles lançaram uma lei, esses sátrapas, que eram os governadores das províncias do rei, bolaram um plano para que tentassem pegar Daniel. Eles fizeram com que nessa lei não pudessem adorar ao outro Deus, senão ao Deus deles. E eles sabiam que Daniel, 3 vezes ao dia, orava ao Deus de Israel. Então, Daniel não se abateu com essa lei. Ele continuou fazendo as suas orações 3 vezes ao dia, mesmo sendo muito tarefado, tendo várias coisas para resolver. Ele não abriu mão de fazer essas orações ao Senhor. Então, certa vez que ele foi fazer uma de suas orações, ele foi pego e disseram ao rei. E essa lei não podia ser mudada, nem mesmo pelo rei. Então, com isso, Daniel foi jogado dentro da cova como castigo para poder não fazer isso novamente. Claro, a pessoa morreu, não tem como fazer novamente, né, crianças? E detalhe, crianças, nesse lugar que ia ser jogado, não tinha só um leão com muita fome, eram vários leões. Era uma gruta que se fechava com uma pedra na frente e tinha vários leões muito famintos. Eles deixavam os leões vários dias sem comer de propósito, para que quando pegasse a pessoa ali, fosse uma presa fácil, para que aquela pessoa morresse. Mas sabe, crianças, quando Daniel foi jogado naquela cova, quando a pedra se fechou, Daniel conseguiu dormir, crianças. Imagine você no meio de um monte de leão, você conseguir dormir. Deus foi tão fiel com Daniel que botou um anjo na frente, que os leões ficaram apavorados de medo, não tocaram em nenhum fio de cabelo de Daniel. E Daniel conseguiu provar aqueles homens que queriam mal dele, que ele serve ao Deus de Israel, que é fiel e cuida dos seus. E sabe, crianças, essa história de Daniel me faz lembrar de uma história que a gente vê durante os dias de hoje, por incrível que pareça. Daniel, naquele tempo, ele foi perseguido por servir ao Deus de Israel, ao único Deus. E existem hoje muitos cristãos que são perseguidos somente pelo fato de servirem a Deus. E sabe, criança, muitos são mortos, muitos são
colocados em vários lugares para morrer. Alguns morrem, infelizmente. Vários têm testemunho de serem libertos, como Daniel foi. Dão testemunho de como Deus foi fiel, mas muitos são fiéis até a morte. E sabe, criança, muitas das vezes, quantas vezes nós que temos acesso, hoje nós estamos impedidos de ir para a igreja, algumas pessoas, por conta da pandemia. Vocês, crianças, infelizmente não estão podendo ir para a igreja por conta da pandemia. Como faz falta, né, criança? Nossa, como é bom estar em comunhão com nossos irmãos. Mas nem isso impede as pessoas que estão perseguidas, que são perseguidas, a servirem com fidelidade ao Senhor. Então, crianças, que isso venha incentivar cada uma de vocês a reconhecer e como é que a gente pode dizer? A valorizar o momento que você tem de servir a Deus. Que nós, no Brasil, não somos perseguidos, mas que possamos lembrar que Daniel e outros cristãos na Bíblia foram perseguidos, mas foram fiéis ao Senhor. E Deus honrou a cada um deles. E nós podemos ver isso na palavra, lendo a palavra. Então, vamos com o nosso versículo, crianças?